Olá pessoal, estamos iniciando mais um Abrage Infocast e dessa vez trazendo uma temática que mexe com o seu bolso. Mas não é que você vai gastar para assistir, não é bem isso. Mas você vai aprender como gastar. O tema é educação financeira, tá? E um tema que talvez para alguns pensem que é somente para quem quer investir, instituição financeira, muito dinheiro. Não é. Você, enquanto consumidor, você dono de casa, você empregado, você empreendedor, precisa entender como trabalhar o seu dinheiro, como manejar, né, no seu dia a dia, tá, para que você não tenha prejuízo. Ou melhor, para que você tenha menos prejuízo. Porque, na verdade, a gente sabe que quem gasta ou quem investe, tira. Mas será que entra aquilo que você gastou? Bem, nada melhor falar com um especialista. Eu sou o professor Eliabe Serafim, design de carreira, professor universitário e também presidente da Bragifor. Estou aqui como convidado, o nosso querido consultor financeiro, educador financeiro, Raimundo Caldas. Raimundo Caldas, que satisfação ter você aqui para falar de um tema tão importante e pertinente no momento que o país vem atravessando, não é isso? Que honra, professor Eliabe, Nil, obrigado, Abraginfor, né? Todas as pessoas que vão nos assistir. É realmente uma honra muito grande ter recebido esse convite para falar sobre esse tema. Eu coloquei junto com o professor Eliabe essa temática, a importância da educação financeira, porque tem sido a minha luta por muitos e muitos anos, porque me entristece muito ver o povo brasileiro, particularmente, né, o povo aqui da nossa terra, Pernambuco, Recife, o quanto as pessoas têm carência dessa temática, têm carência de informações que ajudem ela na tomada das melhores decisões financeiras. Então, a minha luta, a luta do Raimundo Caldas, da Academia Caldas, que é a minha empresa, e da ABFIM, que é a associação que eu represento, é a luta de popularizar, universalizar o acesso à educação financeira. Esse é o nosso trabalho. Como você falou, a gente recebe os nossos recursos, podemos ter prejuízo? Infelizmente, sim. Mas a ideia da educação financeira é que você utilize o dinheiro de forma que ele se torne um aliado seu. Não um ente que vai viver te dando prejuízo, tristeza e aperreios. O trabalho da educação financeira é tornar o dinheiro um grande aliado de teus projetos de vida. Interessante, né? Tem pessoas que é escravo do dinheiro. Pessoas que recebem hoje, já está devendo. Tem pessoas que às vezes ganham até bem, né, financeiramente, né, em relação a outros cargos, ou talvez pela sua atividade autônoma, independente, ele tenha lá a sua remuneração, mas ele não consegue controlar isso. Então, por que a educação financeira é tão importante? E por que a gente está trazendo essa temática? Tá? Então, é por isso que no mundo de hoje, né, totalmente hiperconectado, com a tecnologia avançada, você precisa também saber gastar e saber investir. Saber conviver com o dinheiro não é fácil. Então, a educação financeira é importante, Raimundo Caldas? Professor Raimundo Caldas. Professor Eliabe, nosso querido público, a educação financeira ela é gigantesca em sua importância. A gente vive, né, num ambiente capitalista em que o foco das empresas é nos seduzir diariamente para que a gente possa consumir mais. E a gente ama essa sedução porque a gente se sente mais completado a partir do consumo, se sente mais inteiro, se sente mais importante. Tudo isso justamente como estratégia das empresas que percebem como nós funcionamos, né? Então, a educação financeira dentro das famílias, que eu vou dividir essa temática em alguns aspectos aqui, a educação financeira dentro das famílias, ela tem por objetivo, primeiro, equilibrar o orçamento. A gente chama de orçamento doméstico, aquela situação em que, isso de forma simplificada, aquela situação, eu recebo meu salário, eu pago as minhas contas, isso a gente pode resumir como orçamento doméstico, e, infelizmente, para a maioria dos brasileiros, ao final do mês,
a conta muitas vezes está negativa, como o pessoal brinca, né? Falta dinheiro nos meus dias lá do fim do mês, ou seja, eu recebo o salário, talvez no dia 7, 10, 15 daquele mês, o dinheiro já tenha acabado. Então, para a tua família, para a nossa família, a educação financeira, ela nos ensina que existe um orçamento, ou seja, existe a tua renda e existem despesas. Se você tem percebido que está acontecendo isso que eu relatei agora, falta dinheiro no teu mês, ou seja, você chega no dia 10, 15 e o dinheiro acabou, você precisa fazer uma adequação. E essa adequação a gente faz de diversas formas. Uma forma é passar a gastar menos. Mas, Raimundo, gastar menos? Eu já gasto quase nada. Como é que eu vou gastar menos? É simples. Quando a gente está tratando de educação financeira, tem um aspecto dentro da realidade financeira das pessoas que é a dívida. Então, se você chega no dia 15, 20 do mês, começa a entrar no cheque especial, no mês que vem você vai ter menos. Pode ser cruel, pode ser terrível, mas a realidade é, quando você não se adapta ao teu salário, você vai obrigatoriamente se adaptar a menos que o teu salário. Porque quando o salário não é suficiente para você bancar as suas despesas, você tem que recorrer ao cheque especial, tem que recorrer ao crédito, o que a gente chama de crédito. E quando você recorre ao crédito, no mês que vem vai ter menos. Então a realidade é, não se adaptou aos teus, sei lá, 2, 3, 10, 20 mil reais, qualquer que seja a tua realidade, não se adaptou a isso, você vai ser obrigado a se adaptar menos. Então você, infelizmente, ou talvez felizmente, não tem alternativa. Precisa de educação financeira. Precisa aprender a se adaptar à sua realidade financeira. Ok? Então, observe só que a educação financeira deveria ser uma disciplina, na minha opinião, em que as escolas, de um modo geral, seja ela privada ou pública, pudesse ensinar. Quantas e quantas vezes, né, eu, por exemplo, quando fui aluno, né, eu só tinha que pedir o dinheiro do lanche ao meu pai. Apesar de que na minha época também existia alguns colegas, alunos, que tinham os pais com bem condições de vida, tinham suas mesadas. Eu não tinha mesada. Então era o momento de eu poder entender o que é educação financeira. Meu pai, a educação financeira que meu pai ensinou era o dinheiro pouco dividido para 6 irmãos. Era assim. Então, você só vai valorizar o dinheiro que eu recebo para as despesas de casa quando você um dia for trabalhar. Então veja que expectativa de pensar no financeiro ficou muito longe. Então eu tive que aprender quando morei sozinho, né, um certo tempo, 7 anos, por exemplo, em que eu soube dar o valor do dinheiro que hoje nós gastamos. Mas por que que as famílias são desajustadas nesse sentido, né, do financeiro? Porque que agora, vou dar um exemplo, né, aqui nesse momento que a gente está gravando esse podcast, tivemos aí o carnaval, né? Quantas pessoas vão ficar endividadas depois do carnaval? Ou melhor, quantas pessoas se anteciparam a se endividar? Então, entre um momento e outro, existe o prazer, né, de poder brincar, né, de curtir, enfim, tudo aquilo que você sabe que acontece no período de carnaval. Mas e o depois? Será que o que ele investiu para brincar estava disponível? Era reserva, né, necessária? Ou ele vai pagar agora, ou seja, gastou para pagar depois? São situações que eu gostaria que o professor Raimundo colocasse para a gente como analisar o espectro, né, de uma pessoa que tem essas duas formas de lazer, ou melhor, brincar. Eu estou dando um exemplo do carnaval, mas pode ser outras coisas, tá? Pode ser uma viagem que de repente quer fazer, deu na touca, uma festa, tá? Um show, o antes e depois. Exemplo, uma pessoa que, eu vou dar um exemplo aqui, que vendeu um carro popular para brincar o carnaval. Aí o cara, como assim? Sim,
Por quê? Porque o local que ele foi, a estadia de um dia era 10 mil, 15 mil, né? Para ele ficar com a família. Então imagine aí com alimentos, alimentação e tudo mais. Então ele disse, ó, vendi um carro popular para poder brincar no dia de carnaval. Isso aí ele desfez de um bem para poder brincar carnaval. E a pessoa que não tem nada, que colocou tudo no cartão de crédito, ou que empenhou aí um bem, esse é depois, né? Que ainda vai ter que pagar. Me explica aí, Raimundo, como é que uma pessoa pode sair dessa? É por isso, professor Eliab, eu tenho que rir, cara, infelizmente. Queridos ouvintes, é por isso que, dentro desse tópico que a gente está tratando aqui, eu coloquei a educação financeira salva vidas e famílias. Porque quando uma pessoa tem educação financeira, muito provavelmente, né, eu quero colocar o provavelmente, mas eu quero também afirmar, cara, não é possível. Você tendo educação financeira, você vai vender o carro para pular carnaval, ok. Eu posso vender o carro, se for um planejamento meu, não para pular o carnaval, eu posso vender o carro para empreender no carnaval. Aí pode fazer sentido, nem sei se faria, a gente tem que avaliar cada questão em particular. Mas por que é que a educação financeira ela salva vidas? Porque eu não venderia o carro. Se eu tenho educação financeira, eu não vendo o carro. Gente, qual é um princípio básico que a educação financeira ensina a todos nós? Ensina a planejar. Então, se eu sei que existe um carnaval e eu quero pular o carnaval, eu amo o carnaval, vou pular o carnaval, vou passar os 3 dias na folia, 4, 5, 6, 10 dias. Eu me planejo com antecedência para que isso aconteça. Ou seja, não vai fazer sentido eu vender o carro, a não ser que eu tenha planejado. Ora, eu tenho meus recursos guardados para isso, para aquilo outro. Ou seja, a pessoa que tem educação financeira e organização financeira, né, como consequência, ela guarda dinheiro, normalmente em várias caixinhas para vários objetivos. Talvez ela possa ter pensado, opa, não vou guardar dinheiro para o carnaval porque eu já quero me livrar daquele carro ali e no momento, faltando 1, 2 meses para o carnaval, eu boto o carro para vender, vendo o carro e esse dinheiro será usado. Se isso foi planejado, não tem nenhum problema, porque quem planeja pensa sobre os efeitos, das consequências do que ela vai fazer. O problema é que muita gente faz na empolgação, como você falou, surgiu um convite para uma casa maravilhosa numa praia, vai custar só 10, 12 mil, mas vai dividir por 3, 4 famílias, e aí você chega lá, começa a gastar todo o dinheiro do mundo, ou vai para o carnaval, começa a gastar todo o dinheiro do mundo, porque se empolgou. Infelizmente, a gente é muito movido à empolgação, muito movido a impulso. Faz parte da natureza humana, tá? Temos essas características de sermos impulsivos em vários aspectos, e justamente a educação financeira é uma forma de você ter um freio, ou você direcionar teu impulso para o longo prazo. Porque quando a gente vive de fato de forma impulsiva, é como se a gente fosse meio animal. Vou fazer o que der na telha. Gente, quando você faz o que der na telha, você faz muita besteira. Inclusive, não só em relação a dinheiro, em relação a teu casamento, em relação a furtividades, em relação a muitos erros que a gente comete quando a gente não pensa e não reflete. A gente tem um cérebro, a parte do córtex pré-frontal do nosso cérebro, ela é brilhante, foi um presente que Deus deu para nós, para todos nós, e podemos sim utilizar. Uma forma de você usar o cérebro, a parte do córtex pré-frontal, é anotar, é planejar, e isso só o ser humano consegue fazer. Então, muita gente, ao não usar esse cérebro, porque a gente tem outras partes, nosso cérebro tem uma parte de um sistema límbico que está muito focado em emoções, e tem as partes mais primitivas, né? Que o Dr. Paul MacLean chama do cérebro reptiliano, que são as partes mais primitivas, não tem nada a ver com réptil, tá? Mas são as partes mais primitivas da estrutura cerebral do ser humano, e essas partes nos convidam a questões impulsivas mesmo, questões de sobrevivência. Se vem um carro para cima de você no meio da rua, tu não vai pensar se vai se jogar para a esquerda ou para a direita. Você vai, qual é a consequência disso ou daquilo? Não, tu vai se jogar para sair da frente do carro. Isso são os teus sistemas mais primitivos agindo. Se vem uma pessoa e tenta te dar um soco, talvez você se defenda, tu não está refletindo. Então existem várias estruturas no nosso cérebro e algumas delas nos induzem a sermos, de fato,
impulsivos a termos atitudes como essa, talvez de sem planejar vender o carro para pular o carnaval. Mas também temos um presente maravilhoso que só o ser humano tem, que é o córtex pré-frontal. Você tem, eu tenho, professor Eliabe, Nil, nosso parceiro aqui do podcast. Então todos nós temos e muita gente, infelizmente, quase não utiliza. E eu tenho certeza que se você não utiliza, você pode provavelmente estar passando por problemas financeiros terríveis. Eu por muito tempo não utilizei, não só na questão financeira, em vários outros aspectos. Eu errei muito e paguei preços muito altos pelos meus erros, por minhas impulsividades. De certa forma eu aprendi e hoje eu me tornei um educador financeiro, graças provavelmente a grandes erros que eu cometi no passado, mas eu tive a oportunidade de ressignificar tudo isso em minha vida. Olha aí, você que está chegando agora, né? Talvez você deve estar ligando aí o canal no YouTube, imaginando, né? Como eu devo realmente me preparar, né? Onde eu devo aprender educação financeira. Tudo isso é bacana, tá? Mas você não pode simplesmente se igualar, né, com alguém que talvez tenha um padrão de vida diferente, né? Diferente no sentido de ter mais um pouquinho, você não, eu vou mostrar para ele que eu consigo. É mais ou menos você se criar um estereótipo, tá, sobre alguém ou de alguém que você mostra. É como uma pessoa que tem um carro simples, vê um amigo com um carro melhor, ou talvez do ano, e queira dizer, eu vou mostrar para ele que eu compro um igual. E às vezes você sacrifica com um valor, ou talvez a família, né, para poder ter prestações, né, ou então financiar em outras modalidades, de modo que para que você mostre não só essa pessoa, mas a sociedade, que você tem condições de ter um bem. Não é bem isso que a gente quer falar aqui. O princípio da educação é o princípio que a gente até coloca como um princípio doméstico, né? Aquele princípio que da sua natureza, né? E não é nada de padrão, porque os padrões familiares, eles, pelo contrário, muitos deles nos aterrorizaram. O exemplo do meu dizia que, olha, dinheiro é coisa do mal, dinheiro é difícil. Então eu pergunto, Raimundo, diante de tudo isso, né, como as famílias devem, né, orientar, né, seus filhos, né, seus companheiros, seus cônjuges, no sentido do conhecimento sobre a educação financeira? A gente sabe que as plataformas são várias hoje na internet, mas é preciso a gente abrir um parênteses, tá? Nem todos tutoriais, nem todos youtubers, eles são profissionais. São pessoas que têm estudo de caso reais, ou seja, não é fórmula, mas formas práticas de poder te ajudar. Então, onde é que essas pessoas devem buscar esse conhecimento, tá? E de que forma, tá, eles podem, sei lá, transferir, tá? De modo que cada um não tenha uma penalidade futura. Professor Eliabe, essa pergunta é muito importante, tá? Porque o conhecimento da educação financeira, ele tá acessível, tá? Como o professor Eliabe falou, existem muitas, né, multiplataformas na internet, nas redes sociais, e existe tanto educador financeiro, às vezes bons educadores, às vezes educadores ruins, às vezes excelentes educadores que muitas vezes são comissionados para te vender produtos ruins, o que é muito complexo para quem não entende. Ou seja, eu conheço casos, pelo menos uns 4 ou 5 casos que a gente já estudou na academia, de educadores financeiros excelentes que vendiam produtos financeiros que não valiam a pena. Ou seja, quando você começa a acompanhar um determinado educador financeiro, que de fato é bom, e aí daqui a pouco ele se vende para o sistema, porque o termo é esse, tá? Porque se você é um educador financeiro, você sabe o que é bom para o bolso do teu cliente. E daqui a pouco está oferecendo produto que você sabe que não presta, isso é um absurdo.
Porque eu sou educador financeiro, eu sei filtrar. Os caras que são assessores de investimento, eles sabem filtrar. Mas e a grande massa da população? Que vê a pessoa falando com propriedade, falando coisas que fazem sentido, daqui a pouco ela oferece um produto de investimento que é ruim. Como é que a pessoa vai saber que aquele produto é ruim? Não tem como saber. A não ser que ela estudasse investimento. E se eu confio naquele educador, naquele grupo de educadores, eu vou ficar, de certa forma, refém das informações dele. Tem, inclusive, vários educadores que foram por esse caminho e desistiram, porque perceberam que parte da audiência dela eram pessoas qualificadas que conheciam e começaram a criticar muitos deles. E vários voltaram atrás, outros não voltaram ainda. Então, muito cuidado quando você assiste um conteúdo de educação financeira. Quando o cara fala para ti, olha, cara, cuida bem do teu dinheiro, porque você tem uma família, porque você tem um projeto de futuro, é importante que você planeje o futuro, porque a nossa aposentadoria está quebrada no Brasil, tá? Então ele tá falando coerente, busca seguir esse cara, mas quando ele começa a te oferecer produtos de investimento, pega a informação sobre o produto de investimento, vou falar um nome aqui de um produto de investimento que é uma porcaria, tá? Uma coisa chamada COI, tá? Certificado de Operações Estruturadas, que alguns educadores financeiros ofereciam, pararam de oferecer e outros ainda continuam oferecendo. Então, quando você ouvir o Raimundo ou qualquer educador financeiro te oferecendo produtos de investimento, pega aquele nome, o Raimundo está falando que COI é bom, por exemplo, tá? Pesquisa em outras fontes, ou seja, normalmente nunca confie em uma única fonte. Porque aquela pessoa pode estar te levando para uma direção errada. Essa é uma máxima. E, gente, eu coloquei aqui, existem cursos na internet, cursos presenciais, inclusive eu estou ministrando um curso, começando agora, a partir da semana que vem, presencial aqui em Pernambuco, Recife. Existem muito material gratuito na internet, de YouTube, material de qualidade, material de excelente qualidade. Eu represento aqui em Pernambuco a ABFIN, que é a Associação Brasileira de Profissionais da Educação Financeira. Se você quiser, pode acessar o site da ABFIN, pode acessar o YouTube da ABFIN, tem materiais meus, tem materiais de diversos outros educadores. Eu confio, mas você assiste o pessoal da ABFIN falando, mas assiste outras fontes também. Nunca baseie a tua decisão de investimento, a tua decisão de planejamento financeiro em uma única fonte. E existem muitos livros. De um modo geral, os livros são muito bons. Que quem escreve livro, normalmente ele é mais cuidadoso. O livro passa por revisões. Nem todo educador financeiro escreve livros. Então, eu acho que a maioria, quase 100% dos livros que eu li, era de fato bom. Tá? Cursos, boa parte é bom. No YouTube tem muita coisa boa e coisa que não presta também. Você precisa filtrar, tá ok? Ou seja, existe um mar de informações que o Herbert Simon fala que nos deixa confuso. A gente acaba recebendo informações boas, informações ruins, e a gente fica turvado em nossa capacidade de tomar boas decisões por conta do excesso de informações que a gente tem, e muitas vezes informações sem tanta qualidade. Mas de qualquer jeito, é necessário buscar informação, busque através de livros, busque de fontes. Não sei se eu poderia falar nomes aqui de educadores que são muito qualificados, que são pessoas assim quase irrepreensíveis, em minha opinião. Se for possível eu falo, se não, posso falar? Um nome aqui, eu vou me prender no nome só, que eu nunca vi nada que desabonasse o cara, é Bruno Perini. Tá? Bruno Perini, na verdade o primo rico, primo pobre, Eduardo Feldberg, né? Os dois primos, primo pobre, primo rico, o Bruno Perini, são de um modo geral excelentes. Tem várias educadoras, Natália Arcuri, então que de um modo geral, assim, de qualquer jeito, qualquer um desses que estiver oferecendo investimento, fica com o pé atrás. Mas normalmente as orientações que eles falam sobre planejamento, sobre educação financeira são muito boas. Tá bom? Então, perfeito. Veja aí, conhecimento nunca é demais, tá? E quando o professor Raimundo fala, né, que existe aí várias plataformas, né, várias formas, não só internet, mas livros, né, apresentações, palestras, eu me lembrei agora que até depois eu queria que o professor Raimundo me respondesse, tá? Se esses especialistas, que se diz especialista financeiro, que aparece muitas vezes em vários canais, né, e traz bancos específicos, se eles não seriam contratados, né, já que você falou aí que muitas vezes
eles podem, de repente, ter uma carteira de investimento importante desse banco e estar priorizando como sendo uma instituição importante ou mais rentável, né? Seria isso, mais ou menos? Existe sempre esse risco, tá? Vários desses parceiros, vários desses excelentes educadores, tá? Inclusive até quero citar o Gustavo Cerbasi como uma outra referência, e a minha principal referência, eu acabei não comentando nesse primeiro momento, o Reinaldo Domingos, que ele é o presidente nacional da ABFIM, tá? Então eu represento ela aqui em Pernambuco, eu sou presidente da ABFIM Pernambuco. O Reinaldo Domingos é o presidente da ABFIM nacional, tá? É um excelente, é um magnífico, que eu saiba, um dos únicos doutores em educação, PhD em educação financeira do Brasil, tá? Eu sei que ele é independente, tá? Mas tem vários, inclusive o próprio Gustavo Cerbasi tem uma certa parceria com o BTG, tá? Ou seja, provavelmente haja ganhos. Provavelmente, não estou fazendo nenhuma afirmação, tá? O Gustavo Cerbasi é sensacional. Mas vários educadores estão ligados a plataformas de investimento. Então, muitas vezes diminui um pouco a isenção, ou, poxa, o cara está oferecendo um produto do BTG, o outro produto da XP, o outro produto de qualquer uma outra rede. Cara, por que é que ele está oferecendo? Então, a sua solução, se você não é um cara que é aprofundado nessa temática, é buscar ouvir mais de uma voz, é buscar pesquisar pela internet mesmo, lógico, em livros, pesquisar outras fontes, principalmente quando alguém estiver falando de produtos de investimento, tá? Perfeito. Bom, a gente vai para o intervalo e voltamos já, tá? Fica aí ligadinho, não muda porque é rapidinho. E aí, voltamos aqui com a nossa temática, a importância da educação financeira, hoje com o nosso convidado, professor Raimundo Caldas, né? Estamos falando de um tema que diz respeito ao nosso dia a dia. Se você não viu a primeira parte, depois você volta, assiste lá, o quanto você vai aprender, né? E hoje a gente vai, nesse segundo bloco, vamos estar falando sobre os efeitos. Os efeitos de quem tem a educação financeira, né, quem adota a educação financeira, depois falaremos daqueles que não adotam. Então, Raimundo, como é que é uma pessoa, quais são os efeitos que teria uma pessoa que não adota, por hipótese alguma, a educação financeira, e diz que isso é coisa de só quem tem dinheiro? Porque eu escuto muitas pessoas dizerem isso. Para que eu vou me preocupar com a educação financeira? E eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Com todo respeito a você que talvez tenha esse pensamento. A educação financeira é igual à educação doméstica. Talvez você não saiba disso. Se você não tem educação doméstica, ou seja, não sabe se relacionar, você não sabe se relacionar também com o seu dinheiro. É dessa forma, tá? Estou fazendo essa analogia para que você possa compreender a importância de você saber ganhar e saber gastar. Perfeito, professor Eliabe. Que bom ter você de volta aqui. Queridos, eu faço muita analogia da educação financeira com a questão da nossa saúde. Quando você está saudável, quando nós aqui estamos saudáveis, muitas vezes a gente não liga tanto. A gente vive tranquilo, né? Quando é que vem o aperreio? Aperreio, né? A tristeza, as limitações. Quando é que elas vêm? Quando você fica doente em relação à saúde do teu corpo. Na educação financeira, da mesma forma. Ou seja, se eu tenho uma vida, tenho um salário bacana, tal, e estou vivendo bem, cara, isso é maravilhoso. Muitas vezes a pessoa não tem educação financeira, mas a pessoa temporariamente está vivendo com uma folga tranquila. Eu conheço vários exemplos disso. Poxa, Raimundo, mas eu sempre vivi bem, mas de repente, aí esse de repente foi o quê?
muitas vezes um casamento, muitas vezes um aumento de salário, em que eventualmente a pessoa começou a se expor mais a status, tá? Então ela começou a se sentir pressionada a consumir mais, começou a consumir, poxa, a pessoa aumentou o salário, continuou solteira e daqui a pouco começou a se endividar. Eu passei 5, 6 anos sem me preocupar, sem me endividar. Ela não tinha educação financeira. Tá? Você sabe que para você cuidar bem da saúde do seu corpo, você precisa fazer musculação, você precisa ter uma alimentação mais balanceada e muita gente não liga para isso. Daqui a pouco tá com a veia do coração entupida. Daqui a pouco tá ficando acima do peso, né? É a mesma situação da educação financeira. Tem situações em que você aparentemente está vivendo bem, mas mudam a circunstância, vem um casamento, vem os filhos e não houve a preparação, não houve o planejamento para aquele momento. Então, isso é sintoma da falta de educação financeira. De repente, o teu salário supria tudo, mas a nova realidade que você criou, você não estava preparado para ela, mas foi você que criou, ok? Ou perdeu o salário, perdeu renda, perdeu o emprego, mas isso não pode acontecer em nossas vidas? Ou a gente acha que nunca vai acontecer? Então, a educação financeira é se planejar para o que ainda não aconteceu. Mas você sabe que vai acontecer, ou pelo menos você sabe que pode acontecer, tá? E quais os efeitos, né? A pergunta que o professor Eliabe colocou, né? Quais efeitos de não se ter educação financeira? É não se planejar. Eu gosto muito do exemplo do bonsai. Não sei se aqui todos conhecem o que é o bonsai. É uma árvore, né? Normalmente uma árvore já adulta, que é colocada dentro de um vaso, dentro de uma estrutura qualquer, fora da terra, tá? Ela tem terra, tem adubo, tem tudo, mas ela não está plantada na terra, ela não está cheia de nutrientes, ela tem nutrientes limitados, ela tem tudo limitado. Muitas vezes o sol é limitado, muitas vezes a pessoa tira do sol. Por quê? Porque ela está na mão de quem é o dono dela. E ela não cresce. E ela é podada para não crescer. É igual a gente quando a gente não tem educação financeira. Esse é um dos grandes efeitos de você não ter educação financeira. Você pode olhar o irmão teu, de repente, um parceiro teu, um colega de trabalho, que ganha a mesma coisa que você, tem o mesmo salário que você, muitas vezes, e infelizmente, às vezes você chama o cara de pirangueiro. Você fica criticando que o cara, todo mundo sai para o restaurante e ele não sai, e daqui a pouco você vê que você não cresce, você não prospera, você fica limitado. Esse é o efeito, muitas vezes, tá, de não ter educação financeira. Você vê que ao seu redor as pessoas estão prosperando, as pessoas estão tendo conquistas e você não está tendo. Tá ok? Talvez em alguns momentos você teve carros melhores, você teve até talvez casa melhor, mas o teu custo fixo, o teu custo de vida foi te asfixiando, foi te quase enforcando financeiramente, mas você não quis mudar a sua atitude. Ou simplesmente houve perda de renda, ou seja, existe um cenário infinito de possibilidades. A questão é, você, como um ser humano que estudou, que trabalhou, que compreende que precisa estudar para crescer no teu trabalho, você também precisa compreender que precisa estudar para crescer na sua gestão financeira, ok? Legal. Olha aí, você viu aí que existe sim efeitos para quem adota, né? Para quem adota e para quem não adota. E a analogia feita pelo professor Raimundo é bastante pertinente. E é isso mesmo. Tem pessoas que às vezes nem procuram médico quando está bem, né? Para que eu vou procurar médico se eu não estou sentindo nada? E aí eu volto a dizer, não custa nada você estar sempre se autoavaliando. Seja na área profissional, seja na saúde, seja no financeiro. Porque aí você está se prevenindo, sei lá, de um imprevisto, né, que possa vir a acontecer. Eu sempre fui do preventivo, tá? E tudo que eu faço hoje eu sou do preventivo. Então, às vezes você, se eu posso gastar um necessário, né, que dá para eu sobreviver, consumir, por que não? Por que eu vou gastar além? Exemplo, eu sou uma pessoa que, né, quem me conhece sabe,
gosto muito de feira, né? E pesquiso realmente todas elas, todos os bancos, para poder me inteirar dos valores. Mesmo aqueles pequenos comerciantes ou não, a gente precisa entender a importância de que quanto cada um está vendendo. Mas aí, diferença de R$ 1, R$ 2, tá. Mas no final, quando você fizer o somatório, você vai ver o seu ganho. Ganho financeiro. Exemplo, se você tem um valor que de repente reservou para uma feira semanal, e se esse valor estoura, o que acontece? Você vai tirar de outro local para suprir um compromisso que estava dentro daquele valor. Então é mais ou menos por aí quando a pessoa não tem a adoção da saúde financeira. Eu acho que a palavra seria essa, né? Quem tem educação financeira ou quem gosta de se educar financeiramente se estabiliza por uma saúde financeira. Mas aí, dentro ainda desses efeitos, a gente sabe que existem as consequências. Existem os efeitos e as consequências. Então, às vezes a pessoa torna-se tem um padrão de vida, né? E a gente conhece muitos relatos nesse sentido, em que pessoas eram riquíssimas e se tornaram empobrecidas. Até mesmo aqueles que ganharam loterias, né? A gente conhece, né? Pelos históricos, que essas pessoas não estão mais com aquela renda. Então, o que é que leva uma pessoa? Então, é uma pessoa que arriscou uma sorte, porque se ele jogou, ele arriscou, né? Assim como tem pessoas que até hoje vêm jogando e nunca ganhou, ainda não ganhou. Não quer dizer que não vai ganhar. Mas essas pessoas que têm a sorte, professor Raimundo, de ter tirado na loteria, eu acho que a palavra é essa, mais apropriada, e tem aí um valor inesperado. Essa pessoa deve adotar ainda a educação financeira ou deve deixar para lá, uma vez que o dinheiro, na cabeça dele, vai render-lhe um bom tempo? Ora, professor Eliab, se o dinheiro está jorrando, eu ganhei, sei lá, 50 milhões na loteria, para que educação financeira? Agora eu tenho dinheiro que não acaba mais. Que engano, né? Tem um filme fantástico, né? Inclusive inspirado num dos livros do Gustavo Cerbasi, que é o Até que a Sorte Nos Separe, Leandro Hassum e tal. Gente, assiste esse filme, tá? É divertido, é uma comédia brasileira, tá legal, filme bacana. É justamente isso. O Tino, né, que era o personagem principal lá desse filme, ele ganhou 100 milhões, ele não ganhou 50 milhões, ele ganhou 100 milhões na loteria. E, gente, vejam como o dinheiro pode ser fonte de desgraça em nossas vidas. Se vocês, para quem assistiu o filme aqui já sabe, eu vou dar um pequeno spoiler, né? Não vou falar tudo, mas o cara, ele era um professor de educação física, todo atlético. Quando ganhou dinheiro, relaxou, não quero saber mais de nada na vida, só curtir. Aí ele ficou bem obeso, que era o Leandro Hassum, né, antes da cirurgia bariátrica dele. Então, era um cara todo atlético, e depois o Leandro Hassum no auge lá do seu peso antes da cirurgia bariátrica. Ou seja, ele recebeu a grana e parou de se preocupar com tudo. Foi só curtir a vida, comprou Ferrari e tal, né? Então, quando você recebe um dinheiro, principalmente se não foi você que conquistou pelo seu próprio mérito, ou seja, um esforço que você levou talvez vários anos para conquistar, você sabe o suor e principalmente você soube o passo a passo que você teve que executar para chegar àquele resultado. O cara que ganha na loteria, ele tá queimando muitas etapas. Tá? Primeiro ponto, gente, eu sou contra jogos. Tá? Eu, enquanto educador financeiro, não recomendo nenhum tipo de jogo. Sou absolutamente contra. Tá? O primeiro ponto, ou seja, se você conquista a educação financeira, você percebe que há meios muito mais seguros, muito mais consistentes, muito mais interessantes para você conquistar a fortuna, para você conquistar a prosperidade, ok? E se você, porventura, ganha uma herança, acontece, a loteria é difícil ganhar. Ok, de fato muito pouca gente ganha. E a gente vê o tempo todo reportagens mostrando que as pessoas que ganham na loteria, acho que mais de 95% deles perdem tudo em muito pouco tempo, tá ok? E o filme é só uma forma de romantizar isso, e é um filme legal, vale a pena você assistir. Outro ponto, ganhou herança, né? Muita gente recebe herança. Os pais conquistaram 1, 2 imóveis, terrenos, sei lá,
E em algum momento, Papai do Céu leva eles e você vai receber uma herança. Talvez tenha acontecido contigo. Tá? Se você não tiver muito claro o que você vai fazer com aquele dinheiro, a probabilidade dele em menos de 2, 3 anos sumir é impressionante. Por quê? Porque o dinheiro veio para a tua mão. Você não tendo educação financeira, você vai fazer o quê? Vai incorporar esse dinheiro ao orçamento. Ah, recebi 50 mil de herança. Cara, vou trocar o carro. Meu carro estava velho mesmo, vou trocar o carro. Cara, se tu não recebesse, tu ia dar outro jeito para trocar o carro. Ou de fato não ia trocar, ia ficar sem carro. Ah, Raimundo, mas não é justo trocar o carro? Talvez seja. Você planejou isso? A questão é só essa. Se planejou, se está dentro do teu script fazer isso, não tem nada errado. O problema é você compra um carro, de repente troca o carro. Talvez esse dinheiro fosse muito mais bem utilizado se você guardasse para garantir tua aposentadoria. Ou talvez esse dinheiro tivesse uma utilização muito mais eficaz se você de repente fizesse um MBA com esse curso. E esse MBA com esse curso, fizesse um MBA com esse dinheiro, de repente esse MBA poderia aumentar a tua renda. E aumentando a tua renda, tu ia ganhar muitos 50 mil reais. Tá ok? É saber. Existe em finanças um termo muito importante que é custo de oportunidade. Tá? É um conceito sensacional que é o seguinte: o dinheiro que eu uso para comprar o carro, eu não posso usar para, por exemplo, pagar o meu MBA. Qual escolha eu faço? O tempo todo em finanças, na vida toda, né? Mas quando a gente está tratando agora de educação financeira, o tempo todo em finanças, você é convidado a fazer escolhas. Tem pessoas que fazem escolhas melhores. A temática ainda é: quais efeitos de não ter educação financeira, né? Quais efeitos de não ter educação financeira? As pessoas que não têm educação financeira normalmente fazem escolhas piores com o seu dinheiro. Porque todo mundo recebe dinheiro, todo mundo recebe renda, todo mundo tem várias oportunidades. Quem tem educação financeira normalmente vai colecionar uma quantidade bacana de boas escolhas, que normalmente ao longo do tempo vai fazer ela prosperar. Quem não tem educação financeira não entende dessa temática, consequentemente vai colecionar decisões ruins. E são pessoas inteligentes que colecionam decisões ruins. Não tem nada a ver com inteligência, tem a ver com conhecimento e, lógico, além do conhecimento, a aplicação do conhecimento. Tá? Então, muito cuidado. Porque o efeito, só para concluir, professor Eliabe, o efeito da falta de educação financeira: pobreza, você vai tender a empobrecer ao longo do tempo, escassez, sua família vai começar a ter falta de coisas importantes, talvez um curso de inglês que você poderia estar capacitando teus filhos, tua própria família, você vai perder oportunidades. Você vai começar a desistir dos seus sonhos quando você não tem educação financeira, porque você começa a acreditar que eles são difíceis ou até que eles são impossíveis. Tá? Você talvez viva apatia e viva resignação. Eu conheço muita gente que fala: não tem jeito. O Brasil, na situação que o Brasil está, não tem jeito. Ok, gente. E você olha ao lado, você vê pessoas prosperando no mesmo Brasil em que você fala que não tem jeito? Ok? Interessante, né? E o professor Raimundo fala que durante a pandemia muita gente ficou na dificuldade de gerar receita, né? E eu costumava dizer que o dinheiro só mudava de mão. Você tinha que, naquele momento, tornar a crise, tirar a letra S e criar, né? Em vez de crise, crie. E a gente sabe que não é fácil, e aí requer realmente conhecimento, pesquisa, requer capacitação, que você vai tirar o conhecimento de onde se você não se preparou. No início da nossa fala, o professor Raimundo falou uma coisa bem interessante, que é a questão familiar. E eu queria trazer um ponto aqui. Quando um casal, os dois ganham iguais, como eles devem planejar? Quando os dois têm renda, pode ser? Perdão. Existem vários casais que, por exemplo, um paga todas as contas. Gente, isso aqui que a gente está falando, a magia bacana da educação financeira é que não existe uma receita pronta. Tá? Você pode sempre adaptar do jeito que for melhor para você.
a questão, quando você tem educação financeira, obrigatoriamente, uma das adaptações é, uma parte do meu dinheiro vai ser colocado para o futuro. Obrigatoriamente, porque no nosso país, a aposentadoria é falida. Se você depende do INSS, você saiba que isso nunca será suficiente, INSS, ou isso nunca será seu. Aquele dinheiro do INSS, você recebe os proventos mensais, mas o principal é uma caixa comum de todo mundo. Quando você guarda dinheiro para a sua própria aposentadoria, é seu. Você pode estar fazendo as retiradas mensais, mas o principal está lá e é seu e será de seus herdeiros no dia que Papai do Céu te levar. Então, como os casais precisam ou podem ou devem fazer, tá? Uma forma é essa, cara, a gente tem uma renda, eu e minha esposa, a gente trabalha. Então, de repente, ela paga todas as contas da casa e eu guardo para o futuro, se isso for possível para a nossa realidade. Eu pago todas as contas da casa, ela guarda para o futuro, os dois pagam, tá? E os dois guardam um pouco para o futuro, ou seja, é como você quiser. A única regra de quem de fato vive educação financeira, guarde para o futuro. E uma regra também, Eliabe, muito importante, às vezes o casal não se entende financeiramente. Tá? Às vezes você é um marido educado financeiramente ou você é uma esposa educada financeiramente e o teu parceiro, o teu cônjuge não te acompanha nessa demanda. Então como é que você precisa fazer? Primeiro, nunca desista. Tá? Se é um casamento, se ele é sólido, tá? Eu sou casado há 30 anos, professor Eliabe, há mais tempo que isso. Então, a gente valoriza muito o casamento, tá? O casamento é uma instituição criada por Deus, então não acho, minha esposa não quer saber de dinheiro, eu vou me separar dela. Cara, é uma solução, mas eu acho que é pior. Não é um caminho, na minha opinião, sensato. Então, eu, inclusive, por muitos anos remei sozinho. Tá? Minha esposa tinha uma visão, eu comecei a estudar finanças, eu remava sozinho. Dava mais trabalho? Dava. Ok? Mas foi a minha opção, a minha escolha, e a gente conseguiu prosperar, a gente conseguiu aprimorar. Hoje em dia, minha esposa pensa em atuar como educadora financeira também. Então, água mole em pedra dura, tá? Tanto bate até que fura. Tomara que não acabe a água, tá? O meu convite para você é que você seja perseverante. Muita gente, o que acontece com muita gente? Quando o cônjuge é avesso, ou as reuniões para discutir finanças, elas trazem distúrbios, elas trazem brigas, as pessoas param de falar disso, as pessoas param de se preocupar com isso. É um grande erro, porque você vai cair nessa questão de não ter educação financeira. Ou seja, você vai estar condenando o teu futuro, o futuro do teu cônjuge, e pior do que condenar só você e o seu cônjuge, você vai estar condenando os teus filhos a aprenderem contigo que o melhor caminho é desistir. Não tenha dúvida, se você não tem educação financeira, os teus filhos provavelmente também não terão. Vários deles, por não ter educação financeira, vão se tornar sovinas, vão segurar tudo que puderem porque viram o sofrimento do pai e mãe, ou vão se tornar, a tendência maior é você acompanhar, os filhos acompanharem os pais, vão se tornar perdulários, vão se tornar desorganizados financeiramente, e a responsabilidade é sua, pai e mãe, tá bom? Então não deixa de levar a educação financeira para a tua casa. E todo casal precisa ter esse compromisso de cuidar do casal, do lazer importante. Raimundo, mas eu não tenho dinheiro para o lazer. Quem disse que você tem que gastar dinheiro para ter lazer? Tá ok? Lazer, os momentos de companheirismo e cuidar da tua família, porque a maior bênção que você tem é ela, tá ok? Olha aí, pessoal, tá gostando? E agora vem para uma pergunta muito importante, tá? A gente tá chegando já no bloco final, mas essa pergunta não poderia deixar de ser feita. Nós, inclusive, tocamos no início, é a questão do Estado, das escolas, né? Enquanto instituição, terem essa disciplina. Mas qual é o papel do Estado, tá certo? Ou qual deve ser o papel do Estado no trato, né, com dinheiro, né? Nesse caso, a gente sabe que não é fácil. E também, e das empresas, tá? As empresas, a gente sabe que tem seus empregados, né, que espera o dia do pagamento, e às vezes o cara recebe, já está devendo. Ou seja, eu fui gestor de departamento pessoal e eu lembro que alguns empregados chegavam para mim: ô Eliabe, não tem como creditar o débito, debitar o crédito,
Eu chegava, olhava para ele assim, ficava rindo, porque de fato a quantidade de desconto que ele tinha, né, em função de alguns adiantamentos, até do próprio encargos, né, que a gente sabe que é muito alto, ele ficava com um líquido menor, salvo aqueles que tinham salário família, né, que somado ao salário, ele não pode sofrer desconto, né, na base de remuneração. Bem, mas qual é o papel das empresas nesse caso, sabe? Eu acho que é importante você ouvir essa orientação, né? Você que é gestor, você que é dono de empresa, microempresário, para que possa, inclusive, diminuir essa busca, né, dos seus empregados em relação a empréstimos, adiantamento de salário, 13º salário, até das férias, né? Gente, assim, eu gostaria, Eliab, se você falar da empresa e do Estado, né? As empresas, se você é um empresário ou se você em algum momento vir a se tornar um empresário, você precisa ter um programa de educação financeira na tua empresa. Não precisa ter eventos todo dia. Contrata um evento por mês, porque você vai gradativamente inserindo a cultura da educação financeira na tua empresa, só um momento por mês. E, de repente, no primeiro momento vão 10, 15, 20 pessoas. Essas 10, 15, 20 primeiras pessoas vão começar a difundir essa temática para os outros, ou seja, você não precisa obrigar ninguém a participar, mas estimule que elas participem, né? Então, quando você insere a educação financeira, primeiro, o teu funcionário, o teu colaborador vai se perceber sendo bem cuidado por você. Uma empresa que cuida bem do funcionário é bem cuidada por esse mesmo funcionário. Ele percebe que vale a pena investir, que vale a pena investir naquela empresa. Primeiro ponto, ou seja, se você insere cuidados, você será bem cuidado. E principalmente, a tua produtividade enquanto empresa vai aumentar, porque aquele funcionário não vai ter tanto aperreio, ele vai poder ser mais criativo, ele vai poder dedicar todo aquele tempo, ele vai estar inteiro para ti. Se ele for um cara endividado, se ele tiver preocupação com credores, gente, a produtividade dele vai para o saco. Existem muitos estudos mostrando isso. Então, você, empresário, não perca a oportunidade de inserir educação financeira na tua empresa. Você vai lucrar muito no final disso. Ok? Bem, pessoal, e o Estado a mesma coisa, tranquilo. O Estado a mesma coisa. Os bairros em que as pessoas têm mais educação financeira são em bairros onde há mais prosperidade, onde há menos violência. Então, para os entes públicos, bairros, cidades, municípios, tudo, para os entes públicos há um ganho muito grande quando você cuida dos teus munícipes, quando você cuida dos teus cidadãos. Olha, e que dica importante para você, empresa, você que é empresário, gestor, diretor, você que está gerenciando aí, convide, tá, um educador financeiro para a sua empresa. E eu tenho certeza que vai melhorar não só o clima organizacional, vai melhorar o relacionamento interpessoal e a produtividade, que é o que a empresa quer, vai aumentar. Porque você imagina um empregado desmotivado, está em casa, né, com a dívida lá em cima, a energia cortada, a água cortada, e esperando no final do mês receber o salário para poder pagar. O que é que vai acontecer durante esse período? Ele vai com certeza ir onde ele tem condições de pelo menos receber uma atenção, que é você, enquanto diretor ou gestor da empresa. Então, não que ela não possa ajudar, mas a gente sabe que empresa não é casa de caridade. Eu sempre disse isso. A empresa tem o papel de oferecer, tá, condições de o empregado produzir, crescer, tá, e crescer profissionalmente. Na hora que a empresa vira uma casa de caridade, pode ter certeza que no final das contas a empresa poderá inclusive pedir dinheiro emprestado. É o que acontece. Muitas empresas às vezes pagam a folha salarial ou empréstimo do banco, porque ela começa a diminuir seu caixa para poder atender, e claro, estou aqui, repito, condenando a empresa que assim faz. Mas você também precisa ter um planejamento financeiro e empresarial. Para que você possa atender os seus empregados, você precisa também ter uma saúde financeira saudável, né? Se é que pode se dizer assim. Bem, é um tema que não se esgota aqui, é um tema que a gente vai trazer em outras oportunidades, juntamente com o nosso querido professor Raimundo Caldas,
um grande educador financeiro. E eu aproveito para agradecer e pedir para que ele deixe aí seus contatos, né, para quem vai assistir no gravado, evidentemente, né, seja dia, seja tarde, seja noite, tá? E aí você possa entender como é que funciona, né, esse curso, né? Nós temos, o professor Eliabe, um curso atualmente, né, presencial. Vai iniciar agora em março, na próxima semana já. Mas é uma aula inaugural, ou seja, se você não tiver condições de estar nessa aula inaugural, você pode estar na seguinte, que vai ser de fato a primeira aula, mas a aula inaugural também é muito importante, porque ela vai mostrar como vai ser o funcionamento do curso. Então você pode fazer contato comigo pelo WhatsApp 819-8808-6002, 819-8808-6002, de preferência pelo WhatsApp, tá? Ou seja, não fazendo ligação, mas pode ligar, não tem problema. Mas é mais fácil para mim receber a informação pelo WhatsApp. Coloca lá, ou assiste no podcast e tal. E mesmo que você esteja assistindo esse podcast depois de março, faz contato comigo, porque a gente está sempre iniciando cursos presenciais e também online. Tá bom? Temos também o nosso Instagram, academia.caldas, e o nosso canal do YouTube, Academia Caldas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, muito obrigado, Nil, muito obrigado a você que nos assistiu até esse momento. Divulga essa temática para muitas pessoas da tua família, colegas de trabalho, colegas, teu patrão, se você está dentro de uma empresa e quer que ele insira a educação financeira dentro da empresa. Se você participa de repartições públicas, leva para os teus gestores, porque é muito importante a educação financeira, porque ela salva vidas e família. O grande objetivo da educação financeira é fazer com que o dinheiro deixe de ser fonte de aperreio, tá? Deixe de ser fonte de problemas e brigas em tua vida e se transforme em fonte de abundância, prosperidade e paz para ti e para todos que te acompanham. Muito obrigado a todos. E assim nós encerramos mais um episódio aqui, no nosso Abraginfocast, né? Uma série de temas que a gente vem aqui apresentando e esperamos você na nossa próxima apresentação com um tema multidisciplinar, um tema que tenho certeza que vai valer a pena. Até a próxima e obrigado por você ter nos assistido. Comente e curta esse episódio da importância da educação financeira. Até mais.